Então, boa noite. Me chamo Sumara Lisboa, eu agradeço o convite. Principalmente é um prazer, né, estar aqui com vocês, falando sobre bambu, com a professora Andréia, com o professor Normando, que são meus parceiros na Rede Terra Brasil. Eu falo e também sou nascida aqui em Florianópolis, Santa Catarina. A minha vivência com bambu é desde pequena, né? Aqui em Floripa a gente tem a presença de muitos bambusas tudoides e vulgares, são bambus asiáticos que foram trazidas na época da colonização portuguesa, quando colonizaram também Macau, na China. E o pau a pique sempre esteve presente na minha vivência e assim como a arquitetura, né? A minha vontade de ser arquiteta. Eu me formei em 2023, fiz a graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, e ali, já dentro da universidade, eu fiz algumas construções efêmeras para o centro acadêmico. Logo em 2003 eu me formei, em 2005 eu já tinha contato com a permacultura, o meu trabalho de conclusão de curso foi com o tema da permacultura. Aí foi quando eu me associei e ajudei na fundação da Associação Catarinense do Bambu, da onde eu tiro muitos dos meus conhecimentos e tenho eles como parceiro até hoje, né? Muitos agrônomos, engenheiro, químico, que ajudaram a construir essa minha formação com o bambu. Em 2019, eu voltei para a academia, 15 anos depois de formada, fiz a minha pós-graduação, cujo tema é com o pau a pique e a norma de desempenho. Foi nessa época que eu entrei para a Rede Terra Brasil, onde organizei o congresso em 2022, aqui em Florianópolis, no qual eu participei, junto da Rede Terra Brasil, eu participei da construção da norma da taipa de pilão, e também tive a alegria, né, de participar dessa outra norma sobre varas de bambu, que eu vou ilustrar mais à frente. Na minha apresentação, irei ilustrar com fotos próprias e também com imagens de colegas, que são importantes referências para as boas práticas com bambu na construção. E essas referências sempre ligadas ao movimento da bioconstrução e da permacultura. Guilherme Gaio é arquiteto paraguaio, permacultor, ele foi meu primeiro mestre, foi quando eu fiz o curso de construção no Instituto de Permacultura dos Pampas, eu escolhi fazer esse curso lá, porque tem um clima muito semelhante com o de Florianópolis, então seria mais fácil de assimilar todo esse conhecimento dos materiais, tanto da terra quanto do bambu. E a partir de 2005, o Gaio vinha direto a Florianópolis todos os anos ministrar cursos dentro do Instituto Saracura, do qual eu também faço parte, e é um instituto de permacultura. Durante 10 anos no instituto eu ministrei cursos de permacultura, então a permacultura está muito presente na minha vida, e também nos meus trabalhos enquanto arquiteta. Gaio, Gaio trabalha com esse tipo de bambu, que é o bambu guádua. Ele tem essa característica de ter esse anel branco ao redor do entrenó, do nó, né? É uma característica dele. E esse aqui é o guádua chacoensis, um bambu muito bom para construção, cuja cultura construtiva com esse material é enorme dentro dos países do Equador, da Colômbia, do Peru, inclusive que já possuem normas de construção com esse material. Então, meu conhecimento técnico inicialmente no bambu é muito prático, é prático, né? O Gaio utiliza aqueles famosos conhecimentos ancestrais, né, que é o corte na lua minguante, o fora de tempo chuvoso, e assim ele passou todo esse conhecimento do qual eu também pratico nas minhas obras. Outro importante personagem no Brasil, né, da construção com bambu é o Lúcio Ventania. Ele usa o bambu como uma ferramenta social para a popularização do material. Essa é a Biblioteca Milton Santos, localizada em São Paulo. Provavelmente esse bambu é o Filostax, é uma espécie alastrante, que é a qual ele tem mais trabalhado, e vocês podem perceber que essa obra usa tudo bambu, pilares, vigas, toda a estrutura do telhado, né? Ele utiliza também móveis mobiliários, então, e inclusive para fazer acabamentos com bambus menores. Então, se houvesse a placa
laminada de bambu aqui, provavelmente todas essas seriam também da obra. Uma outra técnica que Lúcio Ventania vem aprimorando é o encurvamento do bambu, né, que desse bambu da espécie Filostax, e segundo ele, isso aumenta a resistência e permite a construtibilidade, ou seja, a facilidade de construir, de fazer obras mais inusitadas. Outra importante referência para mim é a Celina Lerena, e ela deu uma palestra aqui dentro do Nematenc. Eu vou indicar vocês assistir todas as palestras com bambus. Eu tive o cuidado de revisitar todas essas palestras para vir falar e não ser repetitiva com vocês. Essa é uma obra no Acre, também utilizando guádua. Esse guado é diferente do Paraguai, é o guado angustifolia, e é onde se encontra uma das maiores florestas naturais do mundo de bambu, na floresta amazônica, só que é um bambu que ainda não é manejado, né? A gente diz que é um bambu que não foi domesticado. Mas Celina Lerena é forte, né? Ela é muito vanguarda, e ela utilizou esses bambus, né, colhendo, fazendo garimpo em muitas regiões com barco. Ela mostra todo esse caminho que ela fez para construir obras dentro desse parque ambiental localizado no Acre, que eu já falei, e essa é uma das obras que a gente escreveu dentro do capítulo 9, nesse livro, Bambus, Caminho para o Desenvolvimento Sustentável, que está gratuito em forma de e-book na internet. Dentro das referências da Biblioteca da Bambus, que vocês vão encontrar muito material sobre o assunto. Ela usa, então, um tipo de tratamento que é o octoborato de sódio, mas ela agrega mais duas soluções, que é a piretroide e o DDVP, que são ações de choque para inseto, mas são tóxicas. Mas, enfim, isso é que garante, pelo menos, a durabilidade no material. A Celina também tem essa obra interessante, que é a Casa Cor, no Rio de Janeiro, foi construída em 2012. Vocês podem perceber que ela utiliza como boa prática isolar todo o material do chão, né, com fundações, com material mais elevado do chão, e grandes beirais para proteção dos bambus, porque eles são muito suscetíveis às intempéries. Diferente do Lúcio Ventania, ela não encurva utilizando fogo, mas ela usa essa flexão natural das pontas do bambu para usar o bambu curvado. O meu conhecimento técnico-científico, então, veio através da pós-graduação. Aqui eu tenho uma foto do saudoso professor Beraldo, também, que deu uma palestra aqui dentro do Nematenc, uma palestra muito interessante sobre bambu, que nos deixou recentemente, mas ele mesmo aposentado participou de muitas atividades, inclusive da banca de doutorado da Andrea Jaramillo, que é uma pessoa que fez muitos trabalhos enquanto eu estive fazendo o meu mestrado. Ela participava desse mesmo núcleo semelhante ao Nematenc, que é um núcleo de pesquisa para materiais mais ecológicos, o Virtuab, do qual é coordenado pela professora Lisiane Liberotto, aqui na UFSC, em Santa Catarina. Esse ao meu lado é o Obed Faria, então um grande pesquisador da construção com terra. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente durante esse encontro de sustentabilidade, que é um encontro importante, que fala sobre construções sustentáveis no Brasil, um encontro nacional, e acontece anualmente. Aqui é Hans Klein, né, ele é diretor e químico dentro da Bambusque, e é ele que fala muito sobre tratamento e dá toda esse conhecimento, traz toda essa bagagem de conhecimento de tratamento com químico de bambu. Essa casinha atrás é um protótipo, foi construído por um TCC, do trabalho de conclusão de curso do Alexandre Vitor, do qual tem uma empresa chamada Broto Bambu, é meu parceiro aqui em Florianópolis. Ele me convidou na época para fazer as paredes, né, os revestimentos de terra desse protótipo. A gente escreveu um artigo sobre isso, que está no meu perfil das redes sociais e está em vários locais também para ser explorado. Eu destaco esse livro muito importante para quem quer adentrar no mundo do bambu, que é o Bambu de Corpo e Alma, escrito pelo professor Marco Pereira, um percussor da Bambusque, e o professor Beraldo.
Outros importantes expoentes é o professor Ripp, Gavami e Eustáquio, eles fazem parte de uma equipe maior da Bambutec, e eles construíram essa obra, né, são importantes referências, que é o pavilhão do Sesc, no Rio de Janeiro. Essa obra tem 15 por 23 metros, todos os bambus foram tratados por defumação, a amarração foi feita com cordas, tá, não tem encaixe, né, a maioria das amarrações é sobrepostas, e não tem encaixe. Os pórticos foram pré-fabricados, essa corda são de poliésteres e biocompósitos, e o sistema treliçado pantográfico, naquele estilo iurta dos povos nômades asiáticos, né, foi uma inspiração para sustentar essa membrana leve acrílica, que é uma membrana tensionada. Uma característica dessa obra foi o encapsulamento do bambu, né? A gente fala que uma boa obra de bambu ou terra tem que ter bota, chapéu, que são essas proteções contra as intempéries, mas também tem que ter a capa de chuva. E esse revestimento impede o ataque de fungos, de umidade, de insetos. Esse revestimento foi feito com manta de algodão, com terra, cola PVA, polímero poliuretano à base de mamona, que deixa ainda o bambu, vamos dizer assim, não é um termo técnico, mas é respirável. Trocar essa umidade, não mantê-la dentro dos cômodos. Esse também é um importante referencial em construção com bambu aqui no Brasil, é o Centro de Referência de Educação Ambiental no Distrito Federal. Frederico Rossalino fez uma breve apresentação dele durante a palestra no Nematenc, é um outro material bom para vocês pesquisarem. Ele usa o Dendrocalamus, que é uma espécie muito grande de bambu, pesada e bem resistente. Ele trata com octoborato de sódio. A maioria dos encaixes são feitos com bocas de peixe e barra de aço rosqueável, que isso é uma prática bem comum aqui no Brasil, usar esse tipo de encaixe, de conexão metálica. Também o material foi tudo pré-fabricado, e depois foi passado um revestimento com stem para ampliar a durabilidade. Uma outra fonte de pesquisa, e também que eu faço parte, é o Mapa da Terra. Ele tem uma parceria com a Rede Terra Brasil, e das 370, mais de 370 obras cadastradas com materiais ecológicos, um quarto delas está com bambu, tem bambu. Eu destaco essas 3 obras que estão cartografadas, que é a Pérgola para o bicicletário, do qual eu construí durante um projeto de extensão, enquanto eu era estudante da pós, em canteiro experimental, o protótipo experimental em bambu da UFSC, e essa pós-graduação, pós a minha graduação, que eu fui convidada a fazer essa estufa em Vargem Grande, que é uma obra particular. Então, as boas práticas na arquitetura envolvem priorizar o bambu local, pois tem menor suscetibilidade de patologia. O que isso eu quero dizer? Eu já tive relatos de pessoas que trazem bambu vindos de Goiás ou do Distrito Federal, que são locais onde são comercializadas varas, para aqui, para a nossa região, só que acontece na região tem uma diferença de umidade. Então, a memória do bambu, vamos dizer assim, trazendo essa palavra mais comum, por estar num ambiente seco, vindo para um ambiente úmido, causou bastante fissuras nesse material. Então, é interessante que se use o bambu local, por essa memória climática. Projetar construções de pequeno porte, no meu caso, porque eu gosto de utilizar ferramentas simples, não gosto de usar equipamentos pesados, gosto de trazer mais esse material mais para o artesanal mesmo. Abusar de grandes vãos, aproveitando as características físico-mecânicas do material, que foram todos aqueles exemplos que eu dei anteriormente, né, que vocês virem o máximo do aproveitamento do material. Elaborar em conjunto o projeto arquitetônico estrutural, então é muito importante entender o material para projetar, né, porque não basta você só fazer o projeto arquitetônico, tem que entender também da estrutura e dessas propriedades físico-mecânicas. Manter o material longe dos respingos da chuva e propor beirais amplos, como eu já falei antes, prever cobertura leve, para realmente diminuir o peso e diminuir a necessidade de conexões e amarrações tão sofisticadas, e assim obter uma obra com baixo custo. Elaborar o pré-dimensionamento e a possibilidade de pré-fabricação para não gerar resíduos e desperdício,
projetar visando a fácil substituição, utilizando uniões e ligações, como, por exemplo, cordas e pinos de bambu e as barras rosqueáveis de aço. Isso é muito importante, porque a norma de desempenho, ela fala que todo material que vai ser usado como estrutura, ele deve durar 50 anos. Não é o caso do bambu, né? O guado, por exemplo, os colombianos, que já têm uma cultura construtiva com bambu, guado, eles conseguem determinar um tempo de durabilidade até 30 anos. Então, há uma incompatibilidade na norma. Então, se você não consegue atingir os 30 anos, você tem que substituir, os 50 anos que a norma exige, então você tem que substituir esse material. Então, você tem que pensar num projeto que seja fácil substituir esse material. Por isso que, às vezes, incorporar ele dentro de um concreto, de alguma outra coisa, você impede essa fácil de substituição e manutenção. Então, propiciar a baixa manutenção e maior durabilidade com o uso de tratamento tóxico. Esperar principalmente o tempo de secagem, assim como a madeira, é muito importante para ele atingir o grau de maturação e resistência. E principalmente elaborar um manual de operação, uso e manutenção, explicando para as pessoas de quanto em quanto tempo elas têm que fazer essa manutenção, de como o que acontece, o trabalho da Andrea Jaramillo, que foi o doutorado dela, ela explica, ela faz um apanhado de várias obras pós-uso, então fala de patologias, de todas as problemáticas do bambu, isso é muito importante deixar alerta, né, as pessoas que vão viver em condições com esse tipo de material. E enquanto a gente espera a formação da cadeia produtiva do bambu, voltada à construção, a gente, então tem várias sendo comercializadas no mercado próximo, né, mais próximo da gente, então é preciso ter controle sobre o material. Eu não faço obra de bambu do qual eu não tenha controle total desse material, que eu não sei a procedência dele, então por isso que eu vou até o local, escolho os cômodos, mesmo que seja local onde eu tenha que garimpar, muito próximo da obra, ou que eu já vou num local onde tem um certo manejo nesse bambuzal, eu faço a extração da mata, eu faço esse manejo responsável, ou seja, quando eu entro num bambu que não está manejado, eu tenho esse cuidado da retirada dos bambus mais velhos, e isso eu vou falando mais para frente. Então, a limpeza dos ramos, o tratamento, a secagem, a pré-fabricação, a montagem, pós-uso, então, eu estou em todos os momentos da obra, né? Geralmente, uma obra de bambu dura muito tempo, principalmente porque leva 3 meses só para o processo de secagem. Então, a seguir, eu irei apresentar os requisitos gerais da norma ABNT, com imagens que fazem parte do meu acervo, com experiências práticas em canteiro experimental, anterior à elaboração dessa norma. E essas práticas visam os princípios da permacultura. Então, a norma brasileira, ela foi homologada agora em 2023, a ABNT-NBR 17.043, o título é Varas de Bambu para Uso Estrutural, Colheita, Tratamento, Preservativo e Classificação por Diâmetro. Ela foi feita dentro da Comissão de Estudo de Construções de Estruturas de Bambu, dentro da CB02, quer dizer, Construção Civil, né? Desculpa. E o CE, a Construções com Terra, também está dentro da CE02, mas com outro número. A coordenação dessa norma foi feita pelo professor Normando, e o secretariado foi feito pelo engenheiro Vitor Marçal, que também foi um palestrante aqui do debate do Nematenc. Desculpa. As referências para a criação desta norma foi a BNT-NBR 16.828, a parte 1 e 2, que fala sobre estruturas de bambu, e a NTC 5.101, de preservação e secado do colmo de guado angustifolia cântia. Então, dentro dos requisitos gerais, a gente tem a colheita dos colmos e preparação das varas. Dentro da seleção de colmos, então, indica-se o uso de bambus entre 4 a 7 anos, porque antes ele ainda não está formado, não atingiu a sua resistência, e porque depois ele está já num declínio dentro da touceira. Tá? Então, é assim que é mais ou menos o tempo de idade, e isso vai variar de região, onde ele vai estar mais maduro ou não. Aqui ao lado a gente vê uma imagem de bambu não manejado, então a gente vê as varas muito juntas, né, varas mais velhas já secas dentro do bambu, e a norma fala que deve-se evitar colmos já perfurados e com fissuras. Tá? Então aqui eu trouxe essa imagem para vocês verem como é bambu não manejado. E aqui eu mostro um plantio de bambu para uso de construção e produção de broto,
Esse é o sítio Vagalume, o proprietário é o Marcos Max, que executa muitas obras com terra e bambu comigo, junto, a gente trabalha junto fazem mais de 15 anos. Né, aqui ao lado eu coloquei a imagem de um bambu, né, não manejado, e aqui um bambu manejado. Esse bambu vocês podem ver ó, quanto tem de circulação de ar, tal, então ele pode crescer reto, ele não tem essas dificuldades de crescimento, e aqui ele está segurando uma plaquinha que chama bambu zoldame, essa espécie que é para mim uma das melhores para trabalhar, porque em comparação com o Dendrocalamus é uma espécie mais leve, é uma espécie que não tem tanta conicidade, ou seja, a parte de basal e o topo não tem uma diferença de diâmetro, ele tem 10 centímetros, quase uniforme em 7 metros. É um bambu que tem os entrenós muito uniformes, que tem pouco presença de amido, né, em relação a outros bambus que são mais suscetíveis ao ataque de insetos, enfim, e principalmente porque ele se adapta muito bem à nossa região, porque ele tolera geadas, diferente do Dendrocalamus, que ele já não é tão tolerante. Aqui eu mostro uma imagem de como deve ser feito o corte, a extração do bambu da touceira, né, do colmo da touceira, e junto do primeiro nó, não deixando copinho para proliferação de insetos e nem também não permitindo que essa água vá para as raízes e façam com que a touceira fique doente, não fique uma touceira saudável. Essa é uma ferramenta que eu uso muito, eu particularmente não gosto de ferramentas elétricas, entendendo que as construções que eu faço utilizam poucos bambus, porque numa escala industrial, numa obra muito grande, é impossível trabalhar com essa ferramenta, é um canivete com serra dupla. E aqui tem agora, recentemente, né, essa ferramenta que chama Serra Sabre, ela é bem usual, prática e entra fácil dentro do bambuzal, né, porque a lâmina é pequena e ela também tem a possibilidade de ser a bateria. Aqui tem um outro exemplo de corte de bambuzal, de um Dendrocalamus, desse bambu bau, de bambu gigante, como ele é conhecido popularmente. Aqui a gente não tem como usar, né, uma ferramenta menor, porque a base desse bambu é muito espessa, né, as paredes é quase maciça, então é muito difícil usar uma ferramenta de menor porte do que uma motosserra. Então, nesse caso, sim, a gente tem que usar. E aqui tem uma imagem que mostra a gente escorando, amarrando, fazendo de tudo para essa peça, quando tombar, ela não tombar com força no chão e abrir fissuras, e assim inibir o uso dela na construção. E a norma fala sobre isso, né? As fissuras não podem passar dois nós, justamente para não criar uma fenda e ela no futuro vir a colapsar dentro da sua estrutura. Aqui a gente aproveita, quando está fazendo o manejo e o corte de bambu, para fazer copinhos, para fazer clones da planta-mãe, e aqui a gente plantou, né, depois dessa colheita, bambu dentro do campus do Departamento de Arquitetura, para os alunos se aproximarem do material, e também para fins de estudo técnico, científico. Vamos falar sobre o transporte, a norma fala sobre o transporte. Então, para mim, né, não existe ainda esse estudo bem aprimorado, mas o transporte talvez seja o gargalo mais forte dentro das emissões de CO2 na produção de material de construção. Na análise de vida do bambu, talvez o transporte seja um dos principais emissores de poluição e também de maior investimento. Eu já fiz de todas as formas, né? Aqui tem um pouco de imagem para vocês, então, aqui não vale a pena, porque eu estou carregando pouco bambu, então sai caro, frete, essa dificuldade de encontrar, de carregar poucas peças, então a gente às vezes acaba carregando no braço mesmo, ou adaptando em transportes menores, ou dentro de outros tipos de transporte. Esse aqui, a gente carregou só dentro de uma área rural, né? A gente não saiu para nenhuma autopista para não ter o problema. Mas, assim, enfim, é uma dificuldade enorme e tem que pensar em toda essa logística, né? Por isso que eu falei sobre pensar o pré-dimensionamento, ele parte desse pressuposto, quando tu está projetando, de pensar também como esse bambu vai chegar até você, qual é a quantidade, vale a pena pagar um transporte. A ACV está
presente na NBR 15.575, como ferramenta para as questões de sustentabilidade e controle do impacto ambiental nas obras. Então, enquanto projetistas, arquitetos, consultores, a gente deve utilizar a CV como método auxiliar no processo de tomada de decisão e parar de negligenciar o meio ambiente na construção. Outro requisito geral é o tratamento preservativo, então eu vou falar sobre os produtos. O tratamento deve ser feito logo após o corte, que é quando ainda os veios, né, toda aquela passagem da seiva elaborada que contém amido ainda estão em atividade, para ele poder realmente absorver todo esse material, esse líquido preservativo, tá? Os produtos são hidrossolúveis ou com óleos solúveis. Eu destaco os hidrossolúveis, são esses que eu trabalho, porque eles são com baixa toxicidade, para mamíferos, né, para os mamíferos, então a gente pode trabalhar sem muito equipamento de segurança, porque ele não é tóxico, mas ele é tóxico para os insetos. Então, geralmente se usa o bórax, que é um sal de boro mais o ácido bórico, a 3 a 4% de cada um, diluído em água, ou octaborato de sódio diluído com uma diluição mínima de 5%. Aí entra uma questão de quando você conhece muito bem a planta, se você sabe que a planta é manejada, ela foi plantada com maior cuidado, não tem ataque de brocas dentro do manejo, dentro das touceiras, eu até faço uma diluição menor, mas é porque eu já tenho um profundo conhecimento sobre esses bambus. E assim baratei um pouco, né, ao uso desse material que não tem um custo razoável. Dentro dos processos de tratamento, então, temos sem pressão, tratamento natural com cura na mata e imersão em água. Esse asterisco é para me lembrar que esse tipo de tratamento é somente para condições temporárias. E o difusão vertical, injeção da solução preservativa nos entrenós e imersão em solução preservativa são tratamentos que eu costumo utilizar, que tem essa facilidade de você achar recursos locais para adaptar, né? Tudo que eu vou mostrar aqui não é escala industrial, é uma escala pequena, tá? E tem os métodos de compressão, que é um processo de deslocamento da seiva, e o processo de autoclave. Também tem os requisitos gerais da secagem e armazenamento para essas varas, depois de retirada da touceira. Eu vou enfatizar a secagem natural ao ar livre, mas também existe a secagem artificial. E temos, em termos de armazenamento vertical e horizontal. Vou dar alguns exemplos agora das práticas que eu já fiz. Então, difusão vertical consiste em você perfurar todos os entrenós, exceto o último, para justamente criar um grande copo e você colocar a solução preservativa dentro do bambu. Isso exige menos material, menos água, tudo, né? E também menos espaço. Aqui, no caso, a gente tinha esse apoio do segundo andar para subir nas varas de 3,5 metros e poder enchê-las. Tem que pensar em toda essa logística, né? Depois, para a retirada do material também, a gente não tem como perfurar a base, a gente bolou essa alavanca, porque realmente o bambu fica muito pesado para erguer ele, ficar segurando, e demora muito para esvaziar, porque os furos são pequenos, né, feitos nos nós. Então, a gente espera esvaziar toda, a gente guarda essa solução e usa também ela para limpeza, para retirada de todos esses fungos, os líquens, para ficar um bambu mais limpo e com uma aparência estética melhor. A norma também fala sobre essa questão do armazenamento do líquido preservante, não tem nada a ver com esse armazenamento vertical, desculpa. Para estocagem desse líquido, então é preciso, para você reutilizar, realmente que ele não tenha essa presença de líquens, fungos, e também que você tenha que medir de novo o pH, usando um pHmetro, é difícil ter, para medir de novo a quantidade de sal e ver se precisa adicionar um pouco mais desse material para fazer um novo tratamento. Tá? Se você não tem onde descartar, você pode diluir com muito mais água e jogar realmente na natureza, porque ele funciona como fertilizante. Inclusive, o boro é utilizado como fertilizante aqui no sul, principalmente de plantio de arroz. Aqui, então, a gente escolheu o método vertical para secagem, num ambiente de sombra, num ambiente onde
longe de respingo, né, para evitar todo esse apodrecimento do material. Aqui é um outro método de difusão vertical. A gente aproveitou que essa obra utilizou esses bambus para fazer a cobertura de uma escola numa comunidade quilombola aqui perto de Florianópolis, em Paulo Lopes. A gente aproveitou o fogo para esquentar a água, porque o sal de boro, dilui muito mais fácil em água a 60 graus, porque é difícil de diluição em água fria. Então, a gente faz esse aquecimento, aproveita em algum momento o calor para aquecer a água e vamos fazendo as misturas. Importante no método de difusão é a gente manter, né, esse enchimento com alguma mangueira, algum método que facilite tudo. Aqui, no caso, a gente está usando bambus com 7 metros, a gente não tinha obras com uma altura suficiente para a gente chegar no topo, então a gente usou um barranco para fazer esse tratamento, assim, tudo muito bem pensado, assim, para poder fazer essas práticas, né? De vez em quando temos que voltar nos bambus e preenchê-los, porque a tendência é evaporar e também o líquido entrar dentro desses veios do bambu. Então, é importante de pelo menos uma vez por semana vir e preencher, permanecendo esse líquido de 7 a 15 dias, dependendo de como se encontra o tempo, se muito seco, muito chuvoso. Depois a gente faz toda a retirada do material. Nesse caso, a gente já aprimorou a técnica coando esse material para não ter esse excesso de amido dentro e para ficar um líquido mais puro. Aqui também a gente usou um varal na vertical, debaixo das árvores, para poder não pegar sol e secar mais lentamente. Então, um outro método é a injeção da solução preservativa nos entrenós. Aqui a gente ocupou esse mesmo líquido do tratamento dos bambus anteriores. Como os bambus aqui são muito longos, a gente optou, e muito mais finos, que é uma outra espécie que a gente vai usar para os caibros. A gente optou, então, por fazer aqui no chão mesmo, e com esse método usando a seringa. Então, uma pessoa vem perfurando, o cuidado da perfuração perto dos nós, que é onde existem feixes em todas as direções, assim, né, não propiciando o aparecimento de uma rachadura, de uma fissura, não criando essa suscetibilidade. E também, esses furinhos devem ser feitos em diferentes seções, né, do bambu, para não criar essa possibilidade de uma rachadura. Então, aqui a gente teve essa possibilidade dessa varanda para usar os bambus, a gente escolhe um local onde é sombreado, com bastante ventilação para secagem, e de vez em quando a gente retorna, de cada uma semana ou 15 dias, e vira esses bambus para justamente o líquido passar por todas as paredes e ter um controle melhor sobre o tratamento. Aqui um outro método, a imersão em solução preservativa, é um tanque, né, hermético. Estanque. A gente, então, faz todo, né, com auxílio desse vergalhão e de uma furadeira, a gente perfura todos os entrenós logo após o bambu ser retirado da mata. Aqui, no caso, ele é perfurado de fora a fora. Eles foram transportados para Florianópolis, lá do sítio Vagalume, então, que fica mais ou menos a 100 quilômetros de distância, 200, por aí. E como nesse local, nesse terreno, esses bambus vão ser usados também para uma cobertura, eu costumo usar bastante bambu em cobertura, na estrutura de cobertura. Como nesse local ainda não tinha nenhuma construção, então a gente fez esse buraco de mais ou menos 7,5 metros, que as varas têm isso, 7 metros, com 1 metro de largura e 50 centímetros de profundidade, suficiente para poder colocar 30 varas, que é esse o meu quantitativo do projeto da cobertura. A gente cavou essa vala pensando já numa bacia de evapotranspiração, então não foi uma atividade que não vai servir depois, né? Então ela vai ser aí o tratamento da casa, então já ficou pronto pelo menos o buraco. E aí a gente, então, colocou lona. Eu tenho esse cuidado de fazer uma solução mais concentrada e encher um por um dos bambus, garantindo que esse sal entre dentro dos bambus, e depois eu completo com água para poder fazer a diluição correta. Depois a gente colocou num local para secagem perto desse muro, porque não pega sol,
e também porque é uma ventilação muito boa, deixando sempre as pontas abertas para manter essa ventilação e também revisitando esse local a cada 7, 15 dias, dependendo do tempo, se chove, se faz muito sol, virando os bambus para ter uma secagem mais homogênea. Aqui um segundo exemplo da estufa de bambu, lá que eu mostrei para um sítio particular. A gente aproveitou o coxo de silagem para fazer o tratamento dos bambus. Os bambus são do local aqui, a gente extraiu da mata, já tratou logo em seguida. Aqui eu mostro toda, né, essa função de preparação do material, enchendo cada um e também depois diluindo com o restante de água. Nesse projeto, houve a construção de um secador especial do bambu, o Alcebir, ele é um entusiasta e uma pessoa que investe no bambu e na cadeia produtiva do bambu, ele também faz parte da Bambusque. Então, os bambus são retirados do tanque, retirados todos os líquidos de dentro e colocado no secador, que também foi feito pelo Alexandre Vitor, da Broto Bambu, e de vez em quando a gente visita e também faz revira eles de vez em quando para poder a secagem ser uniforme. E aqui, por fim, a norma traz essa tabela, né, uma tabela que foi criada para auxiliar na padronização da comercialização do bambu. O professor Normando me corrige se eu estiver errado, viu? Então, essa tabela eu trouxe só uma parte, né, não posso divulgar a norma, o nome é vendida. E eu trouxe, então, uma parte só dela, onde VB é vara de bambu, essas são as especificações desse tipo, do comprimento, então, indica se vender entre 3 e 6 metros, feita uma média entre o menor diâmetro e o maior diâmetro, para poder ter essa média para venda, a espessura mínima de parede, de exigência, porque quando tem uma resistência e se garante que ela esteja madura, entre 3, 4, 7 anos, e também manter um encurvamento máximo, né, para comercialização. Então, agradeço a oportunidade. Aqui estão meus contatos, esse aqui são meus perfis sociais, lá vocês vão encontrar todos os materiais que eu falei aqui, muitos artigos científicos, a minha dissertação sobre o assunto, do pau a pique. Aqui é o meu contato pessoal. Obrigada. Ai, desculpa, eu vou deixar um pouquinho mais de tempo para vocês verem. Nós que agradecemos pela disponibilidade, pelo convite. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Sumara sobre a apresentação dela? Algum comentário? Talvez melhor no final, não? Talvez seja, sim. Então, dando sequência, dou a palavra para você, então, Normando. Fica à vontade, viu? Sim, então deixa eu ver como é que eu faço aqui. Essa é sempre uma novela, não é? Agora, chegou ou não? Ah, meu Deus, agora não está entrando. Estão vendo aí ou não? Ainda não, professor. Não? Compartilhar. Agora vai. Entrou? Entrou ou não? Ainda não entrou não, professor. Agora tá indo. Apareceu ou não? Foi, apareceu sim, professor. Estão vendo aí? Sim. Sim, apareceu. Sim, bem, pessoal. Eu que agradeço a galera aí do Nematec e a Andréa. É um prazer estar aí com Sumara, que é uma pessoa aí que eu admiro a ela e a Jaqueline demais, que são sangue novo aí nessa área de materiais não convencionais e de materiais de menor impacto ambiental, né? Então, são ativas nesse tema aí e vale a pena elas se virem de exemplo para vocês, alunos aí de Andréa, né?
Bom, eu sou da Universidade Federal da Paraíba, teoricamente eu estou aposentado, né? E uma pessoa é aqui a cidade mais oriental das Américas. Desculpem, então em inglês, porque isso foi uma palestra que eu fiz aí para o pessoal de fora e não sobrecarregado, não deu nem tempo a gente adaptar. Mas olha só, fazendo propaganda aqui de João Pessoa, que a área metropolitana já está quase 1 milhão de habitantes, está vendo? E olha coisas lindas de praia, né? Florianópolis eu sei que também é bonita, mas aqui pelo menos a água é quente, viu? A diferença é essa. Vejam, então agora em novembro, de 6 a 8 de novembro, nós vamos ter aqui a International Conference on Non-Conventional Materials and Technologies, está vendo? É a 19ª edição desse evento, que já acontece pelo mundo todo, e a gente vai ter como convidado esse pessoal todo aqui, ó. Esse aqui é a Kaori, que trabalha muito com bambu lá na Colômbia. Esse rapaz aqui também trabalha com bambu, e atualmente ele está em Zurique, mas é encarregado do IMBA, de fazer propaganda sobre o bambu, de difusão. Temos o Romildo e esse professor da Argélia. Então, todo esse pessoal vai fazer palestra nesse evento, além de inúmeras apresentações técnicas. Já tem mais de 120 pessoas. Bem, desculpe estar em inglês, mas não interessa a língua, o que interessa são as figuras, e eu vou falando aqui tranquilo, né? Então, por que é que nós estamos falando em bambu no século XXI, com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento, nós falamos de um material natural, né? Uma das razões é justamente porque o planeta Terra é finito, né? A Terra não é apenas uma bola aí girando pelo universo, com 12.700 quilômetros de diâmetro, né? Só 29% são de terras emersas. Se tirar a Antártida, fica pouca coisa, né? Uma outra razão é justamente essa industrialização exagerada, né? Os materiais industrializados têm como característica um altíssimo consumo energético. Basta ver as temperaturas necessárias para fabricá-los, né? E no planeta finito, energia tem sido a causa dos conflitos nas últimas décadas, né? Então, os países dominantes precisam se apropriar da energia dos países menos fortes, e para isso criam todas essas guerras que a gente tem visto aí nos últimos 30 anos, de 30 anos para cá. Mais uma razão é justamente a população da Terra, que já está chegando a 8 bilhões de pessoas, já passou dos 8 bilhões de pessoas, não é brincadeira, né? E todo esse povo precisa de casa, de infraestrutura, de energia, né? Porém, a Terra, a gente tem que insistir que é um planeta finito. Isso é que todo mundo tem que ter consciência que é finita. A Terra é um planeta finito, né? E esse modo de vida atual, que esse capitalismo cruel, né? Ele requer muito do planeta Terra, né? É porque, veja bem, é um sistema baseado no consumo e no crescimento infinito num planeta que é finito, né? Então, precisa de eles insistem na produção em larga escala e que vai tudo contra o sentido de sobrevivência do próprio planeta, né? Tem coisa mais estúpida do que incentivar o consumo com essas promoções malucas aqui. As pessoas compram o que não precisam, né? Então, isso gera essas desigualdades, porque esse sistema atualmente não tem limite, né? Não tem limites. E a acumulação faz parte do sistema atual. Então, as pessoas querem acumular. Mas o negócio é finito, não dá para todo mundo. Como não dá para todo mundo, então uns acumulam excessivamente e tem que tirar de outras pessoas, né? Porque não dá para todo mundo. Então, essa industrialização exagerada está criando esses problemas climáticos, ambientais, que são visíveis nos dias de hoje, né? E o que é que o bambu tem a ver com essa realidade, né? Enquanto os materiais industrializados consomem muitíssima energia, né, o bambu consome apenas energia solar. Enquanto os materiais industrializados consomem matéria-prima não renovável, o bambu é um material em si já renovável, né?
Os materiais industrializados degradam o ambiente, o bambu restaura áreas degradadas. Então, os materiais industrializados lançam uma enorme quantidade de CO2 e muitos outros contaminantes na atmosfera, enquanto isso o bambu absorve CO2 e limpa a atmosfera e produz oxigênio. Enquanto os materiais industrializados geram resíduos que danificam o ambiente, não é? O bambu é biodegradável, os resíduos podem ser facilmente reincorporados na natureza ou mesmo pode ser utilizado. Qualquer resíduo de bambu a gente pode reutilizar, né? Enquanto os materiais industrializados requerem complexas instalações para produzir os seus produtos, o bambu na natureza já é produzido naturalmente, sem grandes investimentos, né? Comparando com a madeira, que também é um material renovável, né? Porém, a madeira precisa de longos períodos para o crescimento e aproveitamento dela. Uma vez cortada a madeira, você tem que replantar tudo e recomeçar tudo de novo. Já o bambu não, tem um rapidíssimo crescimento e a produção é contínua. Você corta uns colmos, mas no próximo ano você corta, mas já despontam outros colmos e que vão se renovando e a exploração é contínua. Aqui é descontínua. Enquanto os materiais industrializados têm boas propriedades mecânicas, o bambu também tem boas propriedades mecânicas, né? E o bambu pode... isso aqui que é um papel interessante. E, graças a Deus, já tem gente muito interessada nisso aqui. É o bambu substituir muitos produtos à base de plásticos, né? Então, um estudo diz que em 2050 os oceanos terão mais plástico que peixes. Não é verdade, né? Então, o bambu pode substituir tanto plástico em tantas coisas, né? Então, veja a diversidade de produtos. Tem mais de 5.000, se conhece na China, né? Mais de 5.000 produtos feitos com bambu, que tem um comportamento completamente diferente do plástico, né? O plástico é uma desgraça para a natureza, né? Na América Latina tem uma grande floresta de bambu aqui nessa zona aqui entre o Brasil, no Acre, né? Um pedaço da Amazônia, o Acre e o Peru tem uma floresta, um bambuzal dentro da floresta. Interessante, o bambu cresce dentro da floresta. Porém, a dificuldade da exploração é grande porque o bambu está impregnado lá dentro do mato mesmo, dentro da floresta, é difícil tirar. Mas é uma maneira, é um potencial que se tem ali para se explorar. Então, a destruição das florestas estamos a passos largos, né? Então, a intenção é justamente usar o bambu para substituir muitos materiais, inclusive a madeira nativa aqui do Brasil, a madeira que está sendo destruída lá na Amazônia, e no Cerrado e em outros locais aqui no Nordeste já destruiu praticamente tudo, resta pouquíssimo de floresta nativa. Então, o bambu pode substituir a madeira, fazendo o papel, inclusive, na construção. Os novos precisam saber que aqui na América Latina, quem deu um impulso ao bambu foi justamente esse arquiteto colombiano, Oscar Hidalgo, veio muitas vezes aqui ao Brasil, e o último livro dele, olha como ele escreveu, O Bambu, o presente dos deuses. Foi o último livro antes dele já morrer recentemente. Recentemente não, alguns anos atrás, né? E aqui no Brasil, quem começou primeiramente a estudar muito sistematicamente o bambu como material de construção foi o professor Gavame, lá na PUC do Rio, que começou lá em 79, e eu conheci já na década de 80, quando vocês não eram nem nascidos, eu já conheci esse professor e aqui também comecei a me interessar por o bambu, né? No Brasil tem mais ou menos 200 espécies naturais daqui da região, mas os que a gente usa mais são os bambus que a gente chama de exóticos, né? Que vieram de fora.
E é grande a diversidade de espécies de bambu. São mais de 1.000 no mundo todo, cerca de 1.500, não se sabe com certeza. Mas tem bambu de poucos centímetros e tem bambu com 20, 30 metros. Olha o tamanho da pessoa em relação ao bambu, não é? Esses asiáticos, de origem asiática, são os mais comuns. Aqui, nós só temos aqui na Paraíba, falando no Nordeste, só temos Dendrocalamus asper, poucas torceiras. Esses dois, Filostachus pubensis e guarda-notifolha, não temos, e a Sumara falou agora de o aldame, que aqui também nunca vi uma única torceira aqui no Nordeste desse bambu aldame, e que ela mostrou que tem um potencial muito bom, né? Aqui tem muito do Bambusa vulgaris, que ele tem imperfeições que não permitem que você faça peças grandes, porque eles são muito irregulares, muito irregulares. No que a gente pode falar sobre normas, veja, na América Latina, a Colômbia foi o primeiro que conseguiu fazer uma norma de projeto de estruturas de bambu em 2010. Ora, existe a ISO, International Standard Organization, que fez a primeira norma em 2004, salvo engano, por aí. Mas não era muito usada, não, mas aí os colombianos fizeram muitos estudos nas universidades antes de acontecer, de sair a norma, porque eles viram que depois de um terremoto que houve por lá, as construções que menos foram danificadas foram as de bambu. Então, houve o interesse da academia de fazer pesquisa sobre bambu e tudo mais, e eles desenvolveram muita coisa, pesquisa na universidade, que transformaram numa norma, né? Aqui, pouco depois, o Peru fez a mesma coisa, bem semelhante a essas normas, o Equador também, e finalmente o Brasil saiu em 2020 só, né? Na Colômbia, a norma trata dos bambus só as varas de bambu assim, empregadas como a nossa norma do Brasil também. Trata só apenas desses aqui, os colmos de bambu, né? As varas que são pedaços dos colmos de bambu. Então, essa norma se refere à construção desse tipo aqui. Todas essas normas latino-americanas, elas fazem referência a tensões admissíveis no material. Então, já fica determinado. Como elas, na Colômbia, a norma se refere somente à guádua. A própria norma diz o nome guádua, que é a espécie que eles têm mais lá. Então, já é essa espécie que eles usam e a norma é para essa espécie. Então, eles já estabeleceram os valores das tensões admissíveis no material. Veja como são baixas, né? Flexão, 15 MPa, tração, 18, compressão, 14. Isso é a tensão que o material pode resistir, mas isso ainda vai ser diminuído. Vejam, na realidade, se você pegar um pedaço de bambu, guardo aí seco direitinho, isso aqui vai para mais de 60 MPa a resistência dele. Mas, quando eu vou fazer o meu projeto, eu faço o projeto com essas, de maneira que as tensões cheguem a esses valores bem baixos, né? Esses valores ainda são minorados por uma série de coeficientes, que para mim é um exagero, tá? É um excesso de academicismo. O coeficiente, o que vai ser usado é esse valor minorado por todos esses coeficientes. Vejam bem que coisa, não tem lógica, porque só para a variação de resistência do bambu é muito grande. Então, não precisa dessa coisa toda, não. Ele leva em conta a temperatura, a umidade do material, o tipo de carga, etc., etc., né? Realmente um exagero. Na Colômbia também tem outras normas, que essa aqui é eu vi lá, essa aqui é da corte e depois e pós-corte do bambu, a preservação. Aí também tem
propagação vegetativa e tem uma de uniões do bambu. Mas isso aqui não tem grandes coisas, não. Eu pesquisei essas normas e essas duas aqui estão dentro da norma brasileira. Estão dentro da norma brasileira. Agora, essa de propagação do bambu, essa aqui a gente não tem, não. E essa de uniões estruturais também é só indicativo, não tem nada de cálculo, não tem nada mostrando. Já no Peru, viu, eles acrescentaram outras coisas. Na parte de Colmo, o projeto dos Colmo é praticamente a mesma norma colombiana. Mas lá no Peru, eles fizeram as normas que contemplam também essas construções desse tipo, assim, que não chega a ser pau a pique, como a gente quer fazer aqui com terra, mas é alguma coisa semelhante. Porque, veja, eles têm as especificações aqui, como é que se faz os painéis, como é que se faz os pisos, tá? Tudo bem detalhadozinho, cheio de figuras, mostrando como é que você pode fazer construção com bambu de uma maneira geral aqui, não apenas usando os colmos para estrutura, mas também como estrutura e vedação, né? Mostrando como é que se faz esses painéis grandes aí. Então, no do Equador também tem esses detalhes, eles usam também, dão informações sobre isso aí, o que é bom, né? O que é bom porque vai popularizar o bambu e vai mostrar como é que se pode fazer. Agora, não tem nada a parte aqui, não tem nada de cálculo, não tem nada mostrando. Não, também é porque, na realidade, nem precisa. Aí tem painéis de bambu e madeira, eles explicam lá, nessa norma lá, explicam como é que faz isso aqui também, né? E como faz a cobertura aqui, ó, as 3 camadas para proteger o bambu. E você ter um painel, uma parede dentro do bambu e fora a proteção aí, que pode ser de terra, pode ser em geral, eles, a última camada, estão usando muito a argamassa de cimento mesmo, no terceiro recobrimento, né? Ou cimento e cal, a argamassa de cal também se usa bastante, né? Então, tem informações como é que faz os pisos, né? Formação de pisos. Então, eles são detalhados aí nesse ponto. No Brasil, atualmente, a gente tem 3 normas, né? O projeto de estruturas de bambu, determinação das propriedades físicas e mecânicas do bambu, que são os ensaios, e essa norma que a menina Sumara falou, né? Bambu para uso estrutural. Porque essa última norma, varas de bambu aqui para uso estrutural, é justamente qual é a intenção aqui? A intenção é que os produtores de bambu sigam essa norma e coloquem no mercado esse material para vender, como se vende os tubos de PVC, um tubo de aço, etc. Então, poderia se vender o tubo de bambu, obedecendo aos critérios dessa norma. Aí você teria certeza que foi colhido no tempo certo, que maturação correta, né? Cortada adequadamente, tratada adequadamente, seca adequadamente. Então, você tem um material que você pode ter confiança, né? Então, nós aqui modernizamos mais um pouquinho a norma e usamos o método dos coeficientes parciais ao estado limite. Então, isso quem não conhece de estrutura, isso aqui realmente é aborrecido, né? Não vou falar com detalhes, mas o fato é que a resistência mecânica, a resistência característica, ou seja, o que é que eu chamo de resistência característica? É aquela que tem 5% de probabilidade de não ser atingida. Então, eu ensaio uma série de corpinhos de prova do bambu. Quando eu for fazer minha obra, escolho um bocado de bambu, tiro uns corpinhos de prova pequeno e vou medir a resistência dele e calculo o desvio padrão. E botando nessa expressão, eu tiro o que se chama de resistência característica, né? Isso aqui é a resistência média e aqui é o desvio padrão. Então, é uma coisa estatística, né? Informação estatística. Então, o ensaio mais fácil de fazer é o ensaio de compressão. Você pega um corpinho de prova de bambu que tenha o diâmetro igual à altura, mede a espessura da parede e o diâmetro, tira a área
e aplica uma força. Aí a força dividida por essa área vai ser a sua resistência. A força máxima dividida pela área vai ser a resistência mecânica do Brasil, do bambu. Então, como essa é fácil de determinar, a gente fez o seguinte: vamos colocar as outras propriedades do bambu que são usadas no cálculo em função da resistência à compressão do bambu. Isso é o que foi feito aqui. Então, a resistência, por exemplo, a tração é 1,3 a resistência à compressão. Então, a resistência à compressão aqui sempre tem paralela às fibras. Paralela às fibras é nesse sentido, viu? Porque o bambu só tem resistência nesse sentido, porque as fibras dele estão orientadas assim. No outro sentido, ela não tem resistência. Tá? Então, as outras propriedades do bambu eu posso tirar em função da resistência característica, inclusive a modelacidade, que é essa aqui o pessoal não usa, mas a gente colocou. No concreto também se usa isso. No concreto é semelhante. Você tira a resistência à tração, a partir da resistência à compressão, faz essa correlação. Se não realizar os ensaios, como esse ensaio de tração é muito complicado a fazer, ou de flexão também dá trabalho, o modelacidade, dá trabalho demais para você obter isso aqui. Então, a gente já fez todas as correlações entre a resistência à compressão e as demais propriedades do bambu que são utilizadas no cálculo, tá certo? E as resistências de projeto, né, a resistência de projeto, é a resistência característica dividida por um coeficiente que depende da solicitação, aqui da tensão que você está considerando, 2 mais ou menos, e esse coeficiente aqui, que é na norma brasileira de madeiras, existe esse mesmo coeficiente. Então, a gente manteve aqui esse coeficiente que está na norma de madeira, que depende do tipo de carga, da umidade, da quantidade de cômodos e, aqui no caso, de vigas. Então, veja, você vê naquela da Colômbia, tinha bem 7 ou 8 coeficientes, não é? Aqui a gente reduziu para 3, os 3 principais, aqui é no caso só de vigas. Então, já é uma simplificação bem boa, né? Então, o controle de qualidade, segundo as normas de projeto, a gente fez o seguinte, 13 corpos de prova são tirados de pelo menos 6 diferentes cômodos, de cada lote de 250 cômodos. 250 cômodos, você vai fazer uma construção. Aí você, 250 cômodos, você escolhe 6 lá pelo meio, tira deles 13 corpos de prova e faz aquela resistência com a característica de compressão para ter ideia da resistência do material. Então, o calculista pode fazer esses cálculos dele, né? Então, nessa norma brasileira, a gente tem a formulação para calcular uma coluna. Essas colunas tem a formulação ensinando como é que calcula. Como é que calcula uma viga, por exemplo, essa viga aqui, essa viga dupla, lá está explicando como é que você calcula, como é que vai fazer as treliças, tá? Então, são detalhes aí. E nos anexos tem informação sobre conexões, mas não tem a maneira de calcular isso aqui, é muito difícil, sabe? Como é que você vai calcular qual é a resistência de uma ligação dessa? É muito difícil. Eu estou tentando fazer de querer depois pegar um aluno bom que se interessasse de verdade fazer essas conexões, por exemplo. Qual é a capacidade de carga de uma ligação dessa? Né? Por enquanto, eu estou admitindo que a capacidade de carga dessa ligação aqui é a do parafuso. O parafuso é quem governa aqui essa resistência. Né? Tem essa ideia aqui de se encher com argamassa. Quando tiver a ligação com o parafuso, para evitar fissuras, você enche com argamassa. Faz um furozinho e coloca a argamassa aqui dentro, né? Então, tem as especificações, assim, como é que faz uma ligação desse tipo assim aí. Tem dizendo com a chapa de aço. Você quer ligar esses dois bambu. Aí tem dizendo, o primeiro o parafuso tem que estar a 3 centímetros desse nó. O outro também tem que estar 3. Mas veja a dificuldade que é você projetar tudo isso, porque cada espécie tem cada espécie, de uma mesma espécie, no mesmo como, você tem variação dessas distâncias entre os nós. Então, para você calcular qual é o tamanho da chapa que você vai botar aqui, não é uma tarefa simples, não, né? Então, são apenas indicações. No que diz respeito às propriedades físicas, procuramos fazer da mesma maneira que se fazia nas outras normas latino-americanas,
muito semelhantes, mas eu ainda tentei simplificar mais para reduzir o trabalho, porque hoje em dia a gente vê que essas normas estão muito acadêmicas. Você vê, olha, uma norma de pontes e uma norma de concreto armado mesmo, é tudo cheio de detalhezinho acadêmico que, na realidade, poderia se negligenciar tanto detalhe, porque, na realidade, com o bambu é um material que varia demais. Varia demais. Então, não posso fixar muita coisa, não. Eu tenho que admitir que, se eu conheço essa resistência à compressão, que precisa o calculista conhecer, e, com base nela, eu fazer os ensaios, mas o projeto. Mas não precisa de tanto detalhe, não. É questão de ordem de grandeza. Por exemplo, um bambu desse aqui, que eu trabalho aqui, isso dá uma resistência aqui de 60, 70, até 80 MPa. Né? Quando eu vou fazer meu projeto, eu estou trabalhando com 15, com 16. Então, eu tenho uma margem de segurança muito grande. Né? Então, tem ensinando como faz. A terceira norma é essa que Sumara já falou. Vamos passar por cima. Né? E, justamente, como eu já falei, a intenção é que a gente tenha isso aqui, ó, como na Colômbia. Está vendo? Isso aqui é da Colômbia. Uma loja como o Carajás, ou materiais de construção, né? Vendendo os colmos de bambu já. Você chega aqui e compra o colmo de bambu. Por isso que a gente fez essa norma aí, essa última norma, para que já pensou se a gente tivesse isso aqui? Que aqui a gente, na Paraíba, a gente não consegue bambu, tem que trazer de longe. Então, como Sumara falou, o transporte inviabiliza a ecologia toda que a gente quer pôr na nossa construção, né? Então, é isso a intenção, que no futuro a gente vai ter essa mesma coisa aqui. Esses tratamentos são obrigatórios, viu? Que ela já falou aí. Nós temos 2 insetos principais, que é esse Dinodera minutus, ou carucho do bambu, e apareceu agora não, há alguns anos atrás, apareceu esse tigre asiático, que é esse bichinho aqui que fura o bambu e estraga. Né? Então, aqui é daí, ó, professora Andréa, o sistema de tratamento dela aí. E esses insetos, olha, eles destroem completamente o bambu, tá vendo? Isso é uma estruturazinha feita aqui na Paraíba, que a menina estava apressada para terminar, não fez o tratamento correto. Então, ó, o que aconteceu? Depois de alguns... Acho que durou mais de um ano. Aí depois o inseto começou a atacar bem devagarinho, depois chega um ponto que não resiste mais, né? E essa estrutura teve que ser depois demolida, porque por conta disso. Uma maneira de proteger as extremidades do colmo, viu? Porque sempre é bom você proteger a extremidade, tá? As normas lá da Colômbia, ele manda fechar isso aqui com uma resina, com qualquer coisa para ficar fechada essa extremidade. Mas o interessante é botar uma garrafa PET aqui, possa um secador, um soprador térmico, não é? Aí ele contrai e veda completamente isso aqui, ó. Aí você não quer botar em contato com o concreto, ele não entra em contato direto aqui, ó. E aqui ele fica a extremidade superior fechada também. Os insetos gostam muito de entrar por aqui, viu? Ele entra muito menos de lado do que por aqui, pela extremidade aqui. Essa aí a menina ela já falou das normas. Algumas construções no Brasil, isso aqui também não adianta eu falar, porque vocês já conhecem. Celina, ela falou muito bem de Celina, que tem obras lindas, né? Tem a escola dela lá em Mauá, e é uma pessoa que incentiva o uso do bambu. Né? Isso aqui foi numa exposição aqui na Paraíba que ela fez dentro do ambiente de uma feira, não é uma feira, um ambiente ela fez isso aqui. Veja como ficou bonito, né? Dentro dessa feira. E podem usar construções na praia, etc. Outro local que trabalha muito com isso, né? Esse Instituto Pidorama. E esse grupo da Bambutec também é fantástico, né? Foram ex-alunos de Gavame, de Ripper, que criaram essa firmazinha e fazem coisas muito lindas e provisórias. E tudo eles usam muita amarração, né? Eles usam as ligações amarradas, né? Esse é o ginásio lá feito na PUC do Rio. Todas as ligações são amarradas, né? É interessante isso aí, como eles trataram bem isso aí. Eles sabem fazer isso aqui muito bem. Essa aqui a gente fez na universidade, aqui,
gazebozinho de bambu com a placa solar, e aqui tem a fiação, aqui embaixo tem uma bateria, e aqui tem lugar para carregar celular, etc. Essa aqui, professor Jaime, né, feita lá em Brasília. Agora tem outras coisas feitas com bambu aqui no Brasil, assim, não, aqui já só, aqui aí eu passo a dizer, bom, isso aqui é academicismo, tá vendo? Porque então o bambu já está sendo estudado como os materiais industrializados, como aço, concreto, ou então já está se penetrando bem na microestrutura do bambu e fazendo estudos aprofundados aí. Aqui é o efeito do tratamento a calor no bambu, né? Esse rapaz é iraniano, ele estudou como é que, se você aquecer o bambu, como é que ele se comporta, né? Ele mantém resistências aqui a partir de 100 graus. Veja bem, quando ele está bem sequinho, ele é mais resistente do que ele com umidade, viu? O bambu decresce a resistência com a umidade, até 30% por aí. Aí, quando seca, ele tem uma resistência muito grande. E depois de 100, olha, ele estava estudando aqui até quando o bambu aguenta calor. Né? Até 150 aqui ele mantém. Depois ele começa a decair, tá vendo? Decair com 24 horas de calor. E aqui é com 3 horas, não deu para esquentar bem. Mas veja que ele começa a perder as propriedades. Então, outra coisa aí, outra preocupação é a questão de incêndio, né? Que tem que ser pensado, né? Esses bambus reforçando o concreto não é uma boa ideia. Aqui foi feito aqui na Paraíba, esse ensaio lá na década de 80 ainda, faz tempo demais. E a gente vê o seguinte, aqui não trabalha bem porque o bambu não tem aderência muito boa com o aço, mas é principalmente porque o módulo de elasticidade é baixo. O que é módulo de elasticidade? É uma grandeza que relaciona as tensões com as deformações. Né? Então, o aço tem uma resistência, uma aderência muito boa, então ele provoca fissuras pequenas e muitas. No bambu, ele provoca poucas fissuras e de grande abertura. E o módulo de elasticidade é pequeno, então ele se deforma muito. A resistência do bambu é parecida com a do aço. Não chega a ser igual, mas é quase. No entanto, o módulo de elasticidade é muito mais baixo, mais de 10 vezes mais baixo, 12 vezes, 13 vezes. Então, não tem essa aplicação tão grande aí, tão forte para usar no concreto. Então, o uso no concreto é só para coisas muito pequenas e as deformações são muito grandes. Isso aqui, hein? Cansou de ensaiar a viga aqui. Estudos de aderência também foram feitos por aqui. Aqui foi feita análise do bambu com concreto, a durabilidade do bambu dentro do concreto. O menino botou aqui o que são varinhas de bambu, sabe? Isso entra na água, numa solução de hidróxido de sódio aqui, solução de hidróxido de sódio, e se roda e seca. Então, esses aqui estão secando, esses aqui estão molhando, esse aqui secando e aqui estão molhando. Só para se verificar se isso danifica o bambu ou não, porque o bambu, dentro do concreto, é um meio altamente alcalino, né? E a gente viu que realmente quase não ataca o bambu, não. Ele tem durabilidade. Então, já lá no Rio foram usados para fazer essas viga paredes, que chama, né? Mas essas vigas não trabalham muito bem, não, porque a ruptura é quase instantânea. Viu? Até para a coluna também já se testou, mas não é lá tão legal. Também usamos aqui com bambu, reforçando essas peças de gesso. Então, isso aqui serve para quê? Para você fazer vergas e contravergas de construções. Por exemplo, essa construção aqui, que é toda de gesso, as vergas e contravergas são feitas com bambu, tá vendo? Essas peças aqui são gesso reforçado com bambu. Já tem, é de 2008, então já está com 15, 16 anos, né? E ainda está perfeito isso aqui, não dá sinal de nada. Não tem sinal de nada. Aqui. Então,
Outra coisa interessante que vocês poderiam estudar aí, a galera estudar, é essa viga aqui. Isso aqui tem um potencial até razoável. Embora se deforme, o bambu se deforme bastante, mas para coberturas ele poderia ser bem aplicável. Você colocar os comos de bambu cortados aqui e nas vigas mistas de aço, né, você tem aqui um conector. E no bambu você tem o próprio diafragma é um conector. Então serve para fazer esse tipo de estrutura. Então você recobrindo isso aqui com concreto, ó, isso aqui são estudos na universidade, então ó, faz o tratamento aqui, esses tratamentos aqui com esse material é caro, mas mesmo sem tratamento ela funciona e se comporta bem, sabe? Agora, deforma bastante quando as cargas são elevadas, mas a gente fez estudo para 3 metros dá para aguentar um piso de um edifício, as cargas de um piso de um edifício. Uma outra evolução que vai se ter agora é o bambu laminado colado, né, que já tem alguns. Na China já se produz em grande quantidade, aqui no Brasil está se começando a pesquisar, cortar as varas de bambu e colar. Então, aqui você já está agregando valor ao material. Então, esses materiais aqui são muito interessantes e quase tudo de bambu é produzido assim, com o bambu laminado colado é produzido com varas, se faz as varetas, ó, varetazinha aqui, ó, uma ripa, né? Chama de ripa aqui no Nordeste, ripa de bambu colada uma na outra. O inconveniente qual é? A cola. A cola é o mais caro e mais nefasto, né? A natureza, por exemplo, as colas de Cascorex e essas colas. Mas existe agora a cola à base de resina de mamona, que a gente diz que é ecológica, mas não chega a ser ecológica, mas é menos agressiva do que as outras, que também podem funcionar bem. Já tem aluno aqui que fez e trabalhou bem, né? O desenvolvimento de conexões é uma coisa interessante que se deve pesquisar mais, né? Essa menina aqui fizeram um molde para fazer isso aqui, ó, para botar o bambu, aí botar um aqui, o outro do outro lado. Então desenvolveram esses moldes assim. E isso aqui é resíduo de tecidos com a resina sintética, tá vendo? Resíduos, e aqui são feitos ensaios no laboratório para testar como é que se comporta, etc. Mas resíduos aqui é de juta e tem de sisal, isso aqui é de sisal, isso aqui é de juta, de tecidos, né, de juta e de sisal. E se dá para fazer essas construções, essa aqui foi justamente essa aqui é que a menina não tratou direito e depois teve aquele colapsozinho que os bambus atacaram. Aqui no Nordeste é impressionante como os bambus são atacados com facilidade, principalmente esses vulgares, viu? Bambu vulgares que a gente tem aqui. Esse aí foi na Universidade de Santa Catarina, viu? Que eu fui lá para a defesa desse rapaz. Ele desenvolveu essas ligações também, interessante aqui. Né? Outro uso de bambu, esse pessoal aqui do Instituto do Bambu, que infelizmente acabou, mas veja como era interessante aqui, usando um microconcreto aqui com resíduos de borracha e pedaços de bambu também, uma argamassa desse jeito, bota aqui nessa forma, aí depois bota esses conjuntozinhos de bambu aqui, ó, e faz um blocão bem grande. Faz os blocos, depois monta com facilidade aqui. Aqui também, dentro dessas peças aqui, tem um bambu dentro e fazer isso aqui. Então, foram feitas algumas casas lá no Rio de Janeiro, depois com essa tecnologia, mas não sei se continuou, acho que mais não. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não consegue dar continuidade, né? Esse Instituto do Bambu ficou para a Universidade de Alagoas e faltou uma pessoa que amasse o bambu, continuar e levar em frente aí. Então aqui a gente pensou em fazer um bloco só, um painel só, tá vendo? Um painel só, e usar esses produtos aqui na argamassa, próprio resto de bambu,
e tem uma resistência extraordinária, viu? Olha, essa peçazinha aqui, ó, com 10 centímetros de largura e 2,40 aqui de altura, está com 220 toneladas em cima dele. 20 toneladas aqui, não tem nenhum sinal de nada. Depois aumentou-se a carga, estragou um pouquinho aqui, mas o danado ainda continuou resistindo, viu? Aí a gente tentou melhorar, o outro aluno melhorou a forma, etc. E a intenção era fazer um protótipo, mas nesse tempo de crise, de pandemia, ninguém nem pôde botar para frente, né? Mas mesmo assim ele ainda fez alguns painéis para fazer os testes de desempenho, tá vendo? Carga suspensa, impacto de corpo mole, impacto de corpo duro, etc. Foi feito nesse material. Olha como ele faz, ó, dá uma pancada, pá. Isso aí tem a norma explicando como é que faz, né? E dá não sei quantos golpes nisso aí, cada vez aumentando a energia, e o material a gente pode dizer passou, né? Passou. Olha como ele fez aqui depois de muitos golpes e de estragar, mesmo assim, ó, ainda está em pé. Depois, quando tira todas as cargas, ele quase que volta para a vertical, né? Então, pode ser usado também para coberturas, ó, fazer uma lajezinha dessa com cobertura. Aqui está com muita altura porque o bambu é irregular. Esse bambu que a gente tem aqui, é o vulgaris isso aqui. Então, ele é muito irregular, aí a gente não podia fazer com espessura menor, porque senão ele ficava saindo aqui, num lugar ou no outro. Mas nesse bambu bem retinho, e como ela falou, esse oldame, certamente aqui fica bem retinho, a gente pode fazer até com voltar aos 10 centímetros, aqui tem 12 centímetros, e fazer essas peças assim, ó, é relativamente leve, porque o concreto aqui fica leve, sabe? Esse concreto com aqueles materiais todos. Foram feitos ensaios térmicos e comparados com os outros materiais também, né? E, finalmente, se a gente olhar a microestrutura do bambu, né? É outra coisa interessante que precisa ainda dar continuidade, né? Já se fez ensaios em pequenos corpos de prova, etc. Funcionou, que é uma maravilha. É a gente preencher esse material, esse vazio aqui é o vazio, né? Isso aqui, veja bem, é o corte do bambu, aí você vê a parede do bambu. Essas pretinhas são as fibras. E aqui, de lado, é o parênquima, é uma matriz, né? A gente chama material compósito. Tem uma matriz, que é esse material aqui, e tem as fibras, que é esse aqui. E junto dessas fibras tem esses buracozinhos, que é por onde anda a seiva e a água. A seiva e a água passam por esses buraquinhos. E veja que ela sobe 30 metros, né? Então, a ideia é justamente jogar um produto que enche esse buraquinho para aumentar a resistência, acabar com o problema de durabilidade, de inseto, de tudo mais, enchendo esse buraquinho com alguma resina, não é? Então, veja como é. Aqui é a parte resistente e aqui são os buracos. Então, o aluno já teve aluno que fez, ó, ele passa aqui, mas a gente só conseguiu em tamanho pequeno. Tá vendo? Aqui é água. E sem nó, está sendo jogado água pelo lado de dentro. Veja que não molha nada dentro, ele passa todinho pelos buracos. Ó. E sai pingando aqui. Aqui, ó. Aqui já é óleo, que tem uma viscosidade maior. Aí ele passa primeiro pelos locais onde é mais... Ó, passa primeiro por aqui, do que por aqui. Não é? Então, é uma coisa para se estudar mais aqui. Em pequenos corpos de prova, a gente fez aqui o experimento, olha como fica depois que você vê, olha, tudo preenchido aqui com esse material. Aqui é um material sem tratamento, e esses bichinhos aqui foram usados esse tratamento lá com aquele resina lá. Mas seu corpo de prova pequeno, veja que o inseto não chegou perto. Ele atacou aqui, mas não chegou aqui. Mas também essa resina, essa aqui a gente precisa achar uma coisa melhor. Então, tem resinas naturais que a gente poderia tentar fazer isso, né? Dissolver essa resina provavelmente em álcool, alguma resina que a gente possa impregnar isso aí sem fazer muito mal, porque esses materiais aqui são industrializados e não são tão animados, né? Bom, então a gente diz que o futuro do Brasil é bastante promissor, né? Tem a Rede Nacional do Bambu, não sei, inúmeras
redes de bambu no WhatsApp, né? A necessidade é nós termos os material, a disponibilidade do material. Precisamos ter material. Então, já está grupos que fazendo pesquisa para reprodução in vitro e precisamos de plantação em todas as partes do Brasil, em todas as regiões, não é? Porque a gente tem que evitar esses transportes de longa distância, não é? Então, aqui é um mau uso, um mau transporte, né? O transporte do bambu deve ser em aqueles caminhão-baú, né? Que proteja, porque aqui você fica a incidência do sol e de chuva, se esse caminhão for para muito longe, batendo sol e chuva, isso já estraga o bambu, viu? Já faz mal ao bambu, né? Então, tem inúmeros equipes de WhatsApp no bambu, de bambu, está cada vez mais aparecendo em oficinas, e a gente precisa desenvolver, não é? Porque, veja que coisa triste, não é? É justamente o bambu, que eu estou aqui mostrando esse potencial, mostrando essa riqueza. E aqui na Paraíba tem tem mais acampamentos cheios de bambu, que eram de uma indústria que fazia papel para saco de cimento. Era uma indústria cimenteira que tinha imensas áreas plantadas com bambu para fazer saco de papel, fazer papel para saco de cimento. Saco de cimento. Pois bem, faliu esse pessoal. O pessoal sem terra que trabalhava lá, que eles ficaram devendo direito trabalhista, ficaram devendo ao governo, devendo imposto, tudo isso. Então, o pessoal ocupou lá. E não pode fazer casas permanentes, porque não tem a posse. Estão esperando essa posse há, acho, mais de 10 anos. Fica esperando, e as autoridades, juízes e tudo mais, tudo enrolando, vamos dizer. Então, eles, como só tem o bambu, eles constroem essas coisas horríveis de bambu, né? E isso aqui é uma degradação, é um mau uso do material. Então, eles têm a raiva do bambu, porque aqui um inseto ataca, solta aquele pozinho, as crianças ficam passando mal, e os velhos também, o problema respiratório. Então, a gente tem que reverter essa situação. Eu já fiz projetos para ver aqui, mas o INCRA não se interessou. Outro lugar eu também não consegui financiamento. Mas aí, o que a gente precisa é organizar cursos, formar gente sobre terra, sobre bambu, essas construções, né? Porque a gente pode contribuir para melhorar a vida de muita gente e melhorar o impacto ambiental da construção no planeta Terra. Bom, por enquanto é isso aí. Já está bom, falamos bastante. Agora, como é que eu saio, né? Pronto? Alô? Alô? Tá tudo certinho, deu certo aí. Deu certo? Na verdade, a Eu tela sem ainda ver não ninguém, fechou. fica chato, né? Tá bom, como é que eu saio aqui? Basta fechar, Isso. Ai, meu Deus. Pronto, mas pode continuar aí, como você quiser. Tu pode controlar aí, não? Não consigo controlar agora a sua tela, você disse, professor? Agora fechou. Muito obrigado pelo professor pela palestra que ele ministrou e também a Sumara. Queremos também agradecer, né, comentar sobre a presença da Celina, que entrou durante a reunião, Celina Lerena, muito incrível, muito obrigado. A palestra vai ficar disponibilizada no YouTube do Nematenc, e agora abro espaço para quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida para fazer para o professor e para a Sumara, fiquem à vontade. Boa noite, né? O meu não é uma dúvida, é só informação sobre a palestra, que eu vou estar enviando o formulário de lista de presença aí no chat para quem já quiser ir assinando. Eu vou enviar aí para vocês. Pode perguntar, Lípio. O meu também não é dúvida, eu queria agradecer
a Sumara e o Normando, que eles foram bem solícitos quando a gente contatou eles. E a palestra foi muito bem explicada, nem deu para ter dúvidas. As duas foram muito boas. Sim, muito obrigada, gente. Então, eu vou ler aqui uns comentários aqui, que bastante gente fez perguntas. Deixa eu só me apresentar antes, que eu estou pelo perfil do Nematem, que eu sou a Laís, eu sou a atual coordenadora do núcleo. Aquela hora, quando iniciou a reunião, a luz aqui de casa tinha caído 4 vezes seguidas, mas agora está tudo certo, estabilizou. Deixa eu ver aqui umas perguntas. Eu vi que a Maria Luísa, antiga membro aqui do Nematem, que foi coordenadora também, ela mandou uma pergunta sobre a palestra da Sumara. Ela disse: muito enriquecedora essa palestra, Sumara. Você mostrou ter experiência com diversos processos de tratamento do bambu. Dentre os que você aplicou, qual você acredita ser o melhor em termos de praticidade, facilidade e tempo de execução? Complexo, uma boa pergunta. Na verdade, a difusão vertical, quando usa só impregnação dentro do copinho, você utiliza menos material, né? Então, menos produto hidrossolúvel, menos água. Então, são locais, mas você precisa mantê-lo na vertical. Então, você tem que ter altura. Se você tem um bambu de 7 metros, ter esse controle de mantê-lo em pé depende do local onde você vai colocar. Então, ele tem essa possibilidade de diminuir o custo, usando menos o produto hidrossolúvel, mas você tem a questão de alcançar a altura desse bambu para poder enchê-lo. Aí já é diferente do método do tanque, e ali o Nivaldo até perguntou se eu fazia a movimentação da água. E eu até expliquei que não, porque realmente não é um tanque, é um tanque sempre provisório, né? Eu não tenho um local de tratamento de bambu, então esse tanque provisório eu não consigo fazer ali toda a movimentação de água, e mesmo porque eu não tenho essa intenção de reutilizar todo esse produto novamente para novos tratamentos, né, porque são construções muito pequenas, com pequena quantidade de material, então eu acabo diluindo com bastante água e voltando para a natureza. Mas então é isso, essa é a questão, assim, né? No tanque você tem que ter esse ambiente totalmente estanque, né? Não pode ter esse vazamento de água para você manter ele durante 7, 10 dias imerso. Na difusão vertical você tem essa altura que você tem que alcançar. Enfim, é tudo uma questão de logística de aonde você está empregando esses tratamentos. E o tempo de execução depende da quantidade, né? Eu, como trabalho com pequena escala, então, geralmente é de 30 a 50 bambus que eu tenho que tratar. Então, eu sempre trabalho com uma equipe grande, porque eu trabalho em cursos, né? Sempre propagando conhecimento. Então, a gente consegue fazer isso num dia e, geralmente, em 7, 10 dias, o bambu já está tratado com esses métodos. Espero ter explicado. Perfeito, Sumara, muito obrigada. Eu perguntei mais porque, assim, né, imagino que cada construção, né, que você fez e você tratou ali no local, então você teve que se adaptar no local que você estava. Então, por exemplo, da difusão vertical, você precisava de um segundo andar ali para estar subindo e aplicando a solução. Exato. E na construção do ponto de carona do Nematank, né, a gente construiu também uma estrutura de tanque e, assim, acaba gastando um pouco de tempo na construção da nossa obra com bambu. Mas aí já entra naquela questão também de, né, não tem produção de bambu, tratamento de bambu já próprio, né, igual o professor Normando também mostrou na palestra dele. E aí a gente tem que ir adaptando a cada obra. Mas muito interessante que você passou por diversas experiências, então achei bem interessante. Legal. Muito obrigada. Disponha. A Amanda Macedo aqui também fez uma pergunta.
Ela não direcionou a pergunta a nenhum dos dois palestrantes, mas o que quiser responder. Esses produtos para os tratamentos dos bambus são todos de fácil acesso? Ah, que ela disse que é para Sumara. Bom, acho que o professor também pode responder, porque ele tem essa experiência. Bom, aqui no Sul, em geral, assim, dentro dos grupos de bambu, eu vejo que existe bastante dificuldade de acesso. Aqui no Sul, a gente tem uma empresa em Porto Alegre que nos fornece, né? Então, tem a questão do transporte que agrega bastante valor no produto. Mas eu tenho essa possibilidade de conseguir próximo, quando eu quero grandes quantidades, comprar sacas de 20 a 50 quilos, que é o octaborato de sódio, utilizado para irrigação de fertilização de locais com plantio de arroz, que é uma cultura muito utilizada aqui no Sul, muito cultivada aqui no sul do Brasil, na região sul. E quando eu preciso em menos quantidade, eu faço essa mistura, que é o bórax, né, do ácido bórico com sal de boro, e aí eu compro em farmácias químicas, mas aí em pouca quantidade eu consigo esse acesso a esse material, e aí eu consigo numa empresa muito mais próxima aqui de Florianópolis, que aí eu produzo o pentaborato de sódio, que não é o octaborato. Mas, enfim, assim, eu ouço falar que no restante do Brasil existem até proibições da venda desse produto para quem não é agricultor, para quem não trabalha diretamente com esse produto. Aqui no Nordeste é muito difícil. E você veja, para vir daí para cá, só o frete encarece demais. Então é um campo em aberto aí que precisa mais pesquisa. Ver se acha algum produto natural que pudesse fazer esse papel de imunizar, né, de afastar insetos. Existe já uma árvore que chama ninho, né? Mas aí os produtos naturais têm um efeito residual menor do que os produtos químicos. É assim, a natureza é difícil, né? Quando é natural, dura menos. E quando é o químico, o agressivo, é que dura mais. Mas é assim, precisa mais pesquisa nesse campo. Então é isso. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu gostaria de fazer um comentário. Diga, Dainha. Na verdade, são até 3. Mas é porque eu achei tão importante essas 2 palestras, com temas tão assim abrangentes. Foram muitas pesquisas mostradas, foi muita prática mostrada. Quer dizer, o bambu é um campo assim fértil demais, fértil em todos os sentidos, né? E são assim, são situações que a gente passa, que a gente sente dentro da universidade, que eu acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão dentro da universidade e fora. Primeiro, em relação ao potencial que a gente tem do produto de pesquisa e o gargalo que existe entre a produção, né, a evolução desses produtos. Não é isso, professor? A gente vê aí tanto trabalho bacana, tanto potencial, tanto estudante interessado. A gente está lutando aí dentro das universidades para abrir a cabeça dos estudantes de engenharia e de arquitetura para a importância do bambu, dos materiais não convencionais, da construção com terra, e eu já sinto na Universidade Federal de Lavras uma mudança, inclusive com esse núcleo nosso que já tem um tempinho e que tem feito um trabalho muito bacana. Mas a gente sente falta de um canteiro de obra dessas áreas, né? Para a gente fazer mais protótipos. O nosso ponto de carona, com a ajuda de todos, né? Todo mundo participou do ponto de carona. Foi um sucesso e está lá, lindo, maravilhoso. Venceu essa chuvarada toda, né? Teve um tratamento com bórax, octaborato. Tivemos que colocar um pouco de sulfato de cobre, porque começou a dar um pouquinho de fungo no final, na hora do tratamento, mas a gente teve êxito, né? Então, são materiais viáveis, interessantes, sustentáveis, que a gente tem que abrir essa cabeça nas universidades, dos estudantes e dos dirigentes, né? Para que a coisa cresça cada vez mais.
E a rede, tanto a Rede Terra Brasil como a Rede Brasileira de Bambu e outras redes também, tem uma importância fundamental nisso. Eu acho que está faltando essa comunicação entre a gente. Não sei se a Celina ainda está aí também, e tem outros representantes aí dessas áreas, mas é fundamental isso. Então, a gente tem que se fortalecer cada vez mais, sabe? É isso que eu penso. Porque a gente tem colhido frutos lá na universidade, tenho certeza que o professor Normando, a Sumara, né, tem ampliado esse horizonte, mas a gente precisa de mais esforço aí nesse sentido. É isso que eu queria dizer. É verdade. Precisa a gente incluir nos cursos esses temas, não é? Porque, lamentavelmente, eu noto que não há essa receptividade tão grande por parte do colegiado, dos colegas, não é? A gente quer forçar, mas eu ofereci esse semestre, eu estou aposentado, mas trabalho de graça ainda. E oferecer desse rapaz, tu vê aí, se quer esse ano que eu dei a cadeira, acaba nem responder. É o que a gente chama materiais de construção e adequação ambiental. Aí eu dava essa parte com terra, com bambu, para os alunos terem noção na pós-graduação, né? A gente vê que os colegas não engolem muito ainda, não, né? É questão de tempo. Mas eu acho que já evoluiu bastante. Já, mais do que... tem menos resistência do que já teve. Aumentando, né? Principalmente eu senti depois, né, na época da pandemia também, parece que houve uma evolução grande. Agora, na universidade, na disciplina minha de materiais de construção, a gente já tá incluído no conteúdo. Materiais não convencionais. Aqui não está, não. Terra e de bambu. Consegui, não. Então, nós temos ela incluída na matriz curricular, está lá no conteúdo do plano de ensino, junto com os materiais tradicionais, a gente tem. Aí aqui eu peço os não convencionais, né? Que a gente chama. Peço ao professor, que eu estou aposentado, eu peço ao professor de materiais de construção uma aula para eu falar sobre bambu. Depois falar com terra. Mas não está incluído ainda, não. Mas a gente já está conseguindo isso aqui há um tempo. Desde que eu entrei, eu já consegui incluir. Agora, outra dificuldade, só completando, gente, outra dificuldade que eu sinto também, eu sou conselheira do CREA, e eu acabei de vir de um congresso em Gramado sobre, né, Semana de Engenharia, Semana Oficial de Engenharia, não tinha nada sobre bambu, nada sobre terra. Então, eu estou agora aqui na contramão lá do CREA, tentando mudar isso também, ver se faz um evento, ou se vai... Como conselheira, eu tenho essa missão. E eu vou conseguir. Eu já estou buscando os adeptos lá, e a gente vai aos pouquinhos e busca o grupo que é forte também de terra e de bambu no Brasil. E sinto também uma falha muito grande no conselho nosso de profissionais. Não sei como é que é no CAU, mas no CREA, não, acho que no CAU talvez tenha mais essa visibilidade, não sei. A gente tem que mudar isso também. Tranquilo. Bom, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, seguidamente eu sou chamada pelos professores para a gente abordar o assunto, que vem de muito interesse dos estudantes, né? Eu acho que essa nova geração realmente vai forçar um pouco os professores. A gente não tem a sorte, né, de ter a Andréia e o professor Normando aqui na universidade. Mas eu não sou professora, né, ainda. Lisiane, né? Lisiane é boa demais aí. De professora, mas não dá conta uma pessoa, né? Meio que um departamento inteiro querendo dar conta de um departamento inteiro. Mas, enfim, existe essa abertura. Eu acho que a gente tem essa função, principalmente do legado, né, de realmente atrair mais pessoas, mais profissionais para esses temas. E eu acho que agora não tem mais caminho reverso para esses materiais, né? É só ir para frente agora. Não vai ser nossa geração, de repente, mas essa próxima geração vai poder ver esse material sendo vendido nas lojas, como o professor mostrou na Colômbia, ou como existe lá na Austrália, que você escolhe a terra para a técnica que você quer trabalhar.
Pois é. Então, acho que a gente tem que deslumbrar realmente esse mercado e ter fé. Isso mesmo. Mas não sou só eu, não, viu? Tem professores na universidade também. Aqui, graças a Deus, a gente já está ampliando. Tem professor que trabalha com bambu na parte de cultura de tecidos, de melhoramento. Então, os viveiros estão incentivando agora a ter os viveiros, porque não tem como, não tem manejo, né? A nossa toceira maravilhosa lá de Asper, ela ainda tem um pouco, mas as outras espécies de bambu que estão na universidade, a gente fica triste, né? Que é uma escola que precisa ter esse cuidado, mas está melhorando. A gente vai aos pouquinhos, como se diz, comendo pelas beiradas e a coisa vai fluindo, né, professor? Vamos lutando aí, Sumara também, e toda essa equipe aí. Aqui na arquitetura, graças a Deus, apareceu uma pessoa também muito boa. A Germana? Germana, Ela está se interessando. Essa semana a gente foi colher esse Asper. A menina é difícil. É o parto. Pesado que só. Mas nós envolvemos a escola inteira para colher. Segurança do trabalho, foi uma confusão. As pessoas são apaixonadas pelo grande, né, pelo Dendrocalamus, mas há dificuldade de trabalhar com esse material, com essa espécie. Mas os resultados, né? E a gente tem o Tudóides aqui também, que é muito bom, excelente. Então, foram os dois que a gente escolheu para usar no ponto de carona. Eu gosto de trabalhar com ele e você juntando em feixe, você consegue atingir as resistências desses bambus maiores, né? Só completando, porque eu não estou querendo perder a oportunidade. Quando você falou que você gosta muito de usar, você falou bem mineiro, né? Você viu o jeito que eu falo, né? Usar o bambu na cobertura, né? Porque é um entrave. Não, com estrutura de cobertura. Na estrutura. Tá. Porque a estrutura da cobertura é sempre algo mais fácil para você manter. Não, aí é perfeito. Substituir, para você trabalhar, porque quando ele está como pilar ou como uma peça fundamental da infraestrutura, é um pouco mais difícil de você substituir esse material, né? Então, eu procuro realmente, quando as pessoas me procuram para projetar, construir com bambu, eu procuro jogar mais para as partes aéreas, para as partes que são mais fáceis de fazer a manutenção, onde ele não esteja tão fixado, né? Vamos dizer assim, dentro de uma estrutura principal. Nós usamos na estrutura de caibro, né? Vigamento, o Tudóides. Mas nós usamos também na cobertura um sistema, nós tivemos a orientação do Frederico Rosalino, né? E de muitos outros, viu? Não foi só o Frederico, o Frederico era o carro-chefe. Então, nós usamos um sistema de sanduíche que tem funcionado muito bem. A gente fez esterilha, pôs uma manta entre as duas esterilhas, o bambu estava tratado, depois passamos também um verniz, né? Não tem como, né? E resistiu bem à chuva toda lá que teve, tá bonitão lá. O bacana da universidade é que dá essa oportunidade para a gente de fazer os protótipos, né? Experimentar e mostrar que é eficiente. Então, isso é que é bacana, né? Agora, e o contraste, a gente às vezes vê um material tão mal usado, né? Como o professor mostrou, né? As construções de bambu. Aí a população, no geral, acha que o material não tem utilidade, não é bacana, né? Rejeita, né? Então, tem que aproveitar a universidade para isso, para mostrar as técnicas e as paredes de taipa. Nossa, que beleza, né? Fazer uma taipa de pilão, fazer o adobe, por aí vai. A gente vai ver se traz aqui aquela Lucia Gazon. Não, a Lucia é fantástica. Né? Fora de série. Tem 2 eventos aqui. Vai ter um de arquitetura, né? Projetar, né? E vai ter o Nocmate. E eu estou esperando ver essa resposta da CAPES. Se a CAPES aprovar o projeto, já passou em 2 etapas, falta uma. Se ela aprovar, aí eu vou trazer ela para vir para cá. E trazer um rapaz da França também, que trabalhou muito com terra no mundo todo, e fazer uma oficina no Nocmate, antes do Nocmate. Nossa, hein?
Que Nós bom. Vamos ver queremos se dá trazer certo. todos para a Universidade Vamos ver Federal se dá do Pará. certo. Todos. Vamos esperar. Eles já vieram aqui, já deram oficina aqui, numa associação aqui e tudo, mas é espetacular. E é bom quando junta. Na última vez a gente juntou comunidades, os sem terra e os alunos, rapaz. E uma interação tão Ah, é boa, rapaz. perfeito. Bacana demais. Muito, o clima É. fica muito agradável. E muito bom. Mas a pandemia destruiu tudo que a gente estava pensando e até agora não recuperei. Porque eu queria muito ajudar esse povo lá dos sem terra, mas, rapaz, eu fui para o INCRA, levei um caderno com as fotografias, que foi isso que eu mostrei, a potencialidade do bambu, para ver se o cara do INCRA se interessava de ajudar o povo lá. Nada. Oh, Mínimo interesse. Mínimo interesse. Tristeza, francamente, fiquei chocado. Mas é isso, mas a gente vai conseguir por outros meios, se Deus quiser. fecha uma porta, abre 10. Pronto. Vamos ver. Né? Eu sou muito Vamos ver, otimista e tem dado certo. Como é que é? Penso, não sabe que é impossível e faz. Então vão acontecendo, né? Coisas vão acontecendo. Ó, eu acredito que nós já estamos encerrando, né? Não sei se mais alguém tem pergunta, não sei se o Gabriel deve falar, né? Eu só queria agradecer de coração vocês dedicar esse tempo de vocês, precioso, que nós sabemos da ocupação de todos os dois aí, né? Para trazer tanto conhecimento, teve um público bacana, esse material vai ficar gravado, né? A gente vai poder expandir esse conhecimento, que é isso que é a função, né? De todos nós aqui, trocar conhecimento, e agradecer. E adorei revê-los, né? Quanto tempo que a gente não encontra. Pois é, em novembro a gente se encontra aqui. Eu mais da África para vocês. Tá. Em outra oportunidade. Valeu. Um abraço, Gabriel. Tchau. Oi, André. Gabriel, você quer falar ainda? Só vou dar um encerramento aqui, então, né? Celina. Sumiu? A Celina, tá aí? Onde tá a Celina, cadê Tá você? conosco? Ó, ela tava aqui, né? Cadê ela? Gente, com a estrutura de bambu ali, ó, esterilha, junções, encaixes, mil. Tá fechado o teu microfone, Celina. Acho que ela saiu já. Não, ela tá aí. Não, ela tá aí. Ela ainda tá. Fala aí, Celina. Ela não consegue ligar o microfone, eu acho. Tá no celular, pelo jeito, né? Não, que pena. Sim. Mas a gente falou de você, hein, na nossa apresentação. Os Sempre dois. uma inspiração. Os dois, né? Os dois. Tá bom. Então deixa o rapaz terminar aí. De novo, eu quero agradecer a presença de vocês, a disponibilidade. Muito obrigado, professor Normando. Muito obrigado, Sumara. A gente vai encerrar aqui, então, a reunião. Vai ficar disponibilizado no YouTube, do Nematenk, no canal do YouTube. E a gente vai entrar em contato com vocês quando a gente publicar o vídeo, viu? Muito obrigado de novo pela presença. Ô, Gabriel, a gente não consegue fazer um print? Tentar fazer um print aí, um mosaico, alguma coisa com a turma? Deve conseguir, gente. Quem tiver com câmera, por favor, liga ela pra gente tirar uma fotinha e colocar no Instagram. Agora eu consegui falar. Opa! Oi, Celina, pode falar com a gente? Oi, Celina! Eu só dizer assim que por que me demoraram tanto para me chamar para essa reunião? Ainda bem que tem o Gabriel. Cheguei ali e falaram seu nome pela segunda vez, tive que chamar, uai. E aí eu falei, nossa, tem que ver. Contem comigo no que precisar sempre. Que Não, bom. pode deixar. Daqui a pouco a gente tá te ligando de novo, inclusive, para fazer o Espera banco. só ela voltar, tá? A gente volta a te ligar. Já ainda Celina. viram o meu conhecimento, porque essa história de muito marcado sempre acaba dando tudo errado. Pô, na hora, mais ou menos perto, vocês me avisam, entendeu? Não, a gente avisa. Certo. Adoraria ter esse lado professoral certinho, mas não... Não é da natureza, né, Celina? Quando eu crescer. Mas muito queria ter a história da África. Você podia fazer uma palestra, a gente ver. Mostrar a experiência de lá, né? Muito bom. Isso, é muito bacana. Organize aí. Vamos organizar isso, sim. Tá bom, então. Que bom. Olha aqui, ó. Tá bom. Plantando. Valeu. Ensinando. Essa é a história do bambu, né? Não vai ser a nossa geração, não. Mas na próxima eu acho que vai acontecer. A gente vai assistindo de longe.
A gente velhinha, a Sumara ainda vai assistir. Ai, gente. Não sou tão jovem assim. Tranquila. Tchau, então, né? Beijo para todos, valeu aí a presença. Tchau. Só para encerrar, gente, eu convido todo mundo a participar da nossa palestra que vai acontecer amanhã também, e depois de amanhã, na quinta-feira, no mesmo horário que vai acontecer. Daí... Oi? É sobre o quê? Também vai ser sobre bambu. Amanhã vai ser o Bruno Salles que vai fazer a palestra sobre construção com bambu. E bacana. depois de amanhã, na quinta-feira, vai ser o Anderson Marcos de Souza, que vai fazer sobre a professor da propagação vegetativa de bambu em viveiro. Como é que a gente vê, sabe, o link? Eu mando por e-mail. Então manda. Eu mandei já na rede e mandei na rede, nas duas redes. Mas o de Na amanhã. rede brasileira de bambu e na rede Terra Brasil. Mas eu Você encaminho mandou para hoje? vocês de novo. E está na página do Instagram do Nematenk. Mas você mandou hoje para os grupos também, Andréia? Mandei, eu estava em viagem. A hora que eu cheguei, eu mandei para RBB e mandei para Construção e Terra, na verdade. Terra e construção, né? Não é isso? Tá bom. Tá bem. Tá bom, vocês viram? Boa Tá noite a todo mundo. Tá bom. Esconde a cara. Ela levei puxão de orelha. Tchau, né? Gente, Tchau, obrigado, um beijo. viu? Valeu, Tchau, Vicelina. gente. Não Muito some, não. obrigada. Tá bom. Tchau, gente. Eu tenho que parar a gravação. Isso vai ficar na gravação? Vai, né? Vai. Como é que para a gravação? Depois vocês editam. Achei. A gente faz um cortezinho ali no fim da gravação.